Esse capítulo, ele é muito legal, muito impactante, e quando eu li esse livro, nesse capítulo, pela primeira vez na minha vida, marcou. Marcou porque é um livro relevante, é um livro chocante, e ele começa com uma história muito legal. Quem leu? Começou o capítulo 4? Alguém já começou o capítulo 4? O Renatão leu. Galera, leiam esse livro que é muito interessante. Nós vamos começar o capítulo 4, você pode ler lá depois. Ele começa com uma história assim, um cara foi no médico, e ele estava com muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Aí o médico ponderou algumas coisas, falou assim, está dormindo tarde? Acho que foi a primeira. Está dormindo tarde? Jamais durmo tarde, durmo cedo. Sou um cara rigoroso no horário. Não perco tempo com essas coisas, durmo cedo. Aí já me complicou, né? Eu falei, eu já durmo tarde, eu já não dá certo. Então. Segundo, então você provavelmente está tomando umas para mais, está tomando amicão, um Gatorade, uma cervejinha, tal, e está dando dor de cabeça. Eu não bebo. Detesto bebida. Fica lá. Então não é bebida. Então cigarro, será que o cigarro está fazendo mal? Eu não fumo, rapaz, detesto cigarro, faz mal, que não sei o que lá, cigarro. Então também não é o cigarro. E o médico ponderou algumas coisas, e o diagnóstico do médico foi, eu sei qual que é o seu problema. A sua auréola está muito apertada. A sua santidade está te apertando a cabeça, está te dando dor de cabeça. Aí eu falei assim, tem coerência, uma história coerente. E ele começa ponderando algumas coisas. Às vezes nós criamos ideais de comportamento para nós que começam a se tornar pesados e se torna impossível até mesmo para nós que levantamos e acreditamos nesses ideais viver e conviver com as pessoas. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? O que o autor quis dizer com isso? Eu entendi, eu não sei se o Renato que leu, quem já leu aí, está lendo, entendeu assim, mas eu acho que esse estereótipo de santidade que os crentes levantam se torna mais um fardo do que de fato o que Jesus quer que a gente viva. Não sei se você percebeu assim. Se você, por participação, só pedir que a gente manda o microfone, ok? Para ficar registrado na gravação. Então, às vezes nós nos enfardamos tanto com o nosso jeito crentelho de ser, que se torna uma vida tão pesada que fica difícil para viver e conviver. E o que seriam esses fardos? Nós temos que pontuar, porque pontuar é uma coisa, agora mexer com o que a gente acredita é outra coisa. O que seriam esses fardos? O que seriam esses fardos? O que seria uma auréola apertada hoje? Provavelmente é um aprendizado errado que você traz em relação àquilo que você está sendo passado para você, na verdade, né? E quando a gente parte para o Evangelho, a gente não sabe, a gente vai na certeza de que a Bíblia está nos trazendo aquilo que é correto, que é ideal, que é aquilo e tal, e nos prendemos naquilo, né, por falta de quem nos ensine. Sim, agora ainda está genérico, tá? O que você aprendeu? Por exemplo, eu aprendi na jornada toda, agora não, mas na jornada que vem para cá, que, por exemplo, vamos dar um exemplo bem simples, né? Se eu não der os 10% na igreja, Deus pesa a mão. Você vai ter problema muito sério com isso. Quem aprendeu isso também? Quem não dá os 10% vai ter problemas com Deus. Quem aprendeu isso? Isso é um exemplo. Um exemplo, bom exemplo. Tem vários, existem vários. Isso. Mas esse é um mais simples, né? Essa é um tipo de auréola que aperta?
e começa a dar dor de cabeça? Dá, não dá? Dá. Muita dor de cabeça. Passa para mim. Renato. Mano, isso. Ô, Renato, só apontar uma coisa aqui, ó. Em relação a isso, eu acho que o principal é essa questão de a gente se torna impossível de conviver mesmo, né? Quando você busca na tua caminhada espiritual um padrão de excelência espiritual, que você é o impecável, né? Que não existe, evidentemente. Você transfere para o outro as mesmas cobranças que você tem consigo mesmo. E é aí que está o perigo, né? Em eu exigir do outro um padrão de comportamento que eu exijo de mim com o mesmo rigor, né? Eu pontuaria, por exemplo, um exemplo que você cita muito, eu enfrentei isso em tempos de faculdade, que é a amizade com pessoas que não são da igreja. Pessoal, né? Do mundo. Do pessoal do mundo. Então, assim, o pessoal do mundo é a roda dos escarnecedores, né? Não senta com eles. E nisso aí é uma dor que ficou comigo de ter perdido grandes e boas amizades por conta desse comportamento até uma certa fase da minha vida que Deus me libertou. Mas é uma outra areola que apertava bastante. Sem dúvida, sem dúvida. Essa imagem. Primeiro quadro. Não olhe, não chegue perto, não pode. Aí a pessoa olha, porque ela está dentro de um quarto fechado, né? A ideia é essa. Ela vê todo um paraíso. Aí a pessoa, caramba, eu vou quebrar esse negócio. Olha só que interessante isso. Eu vou quebrar esse negócio e vou ser livre. Aí, ele só com o pé na porta. Muita gente, essa é a caminhada espiritual, ok? E eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Aí a pessoa quebra a porta e sai com a fechadura na mão, porque é por onde ela conseguia olhar. O processo de libertação da religião é isso aqui. Muitas pessoas não conseguem atravessar a porta, continuam vendo a liberdade apenas de um pequeno lado e carregam esse lado para o resto da vida e não conseguem se tornar livres de fato. Esse é o processo. Eu fico vendo, né? Eu acho crente engraçado. Aí o cara fala assim, uma vez o cara falou assim pra mim: ô, cara, lá todo mundo é descolado. Eu falei: é descolado, é? É, lá os caras vão de boné pra trás. Eu falei: pô, boné pra trás? Eu falei: tá bom. Aí fui conhecer os caras, aí boné pra trás, short, bermuda, tal. Falei: que legal. Aí, pregação, porque o inferno é real. Se você não se arrepender, você vai para o inferno. Que não sei o que lá, não sei o que lá. É isso aqui. Eu quero me sentir livre, mas eu não sou. Porque o que liberta não é um boné para trás, não é um estilo de roupa, é o conceito da visão e do que você consegue, a porta que você consegue atravessar e se torna livre mesmo. Deu para entender? Então, quando eu vejo uma programação na igreja, programação diferente, para mim não cheira nem fede. O que vai tornar essa programação atrativa ao reino é a mensagem, e a mensagem libertadora. Porque se Cristo libertar, vocês de fato serão livres. Aí vocês vão perceber que vocês podem usar boné para trás, bermuda, que não sei o que lá, e podem se preocupar em parar de falar do inferno e começar a falar sobre o amor de Deus, porque é o amor de Deus que muda, e não o inferno. Entendeu? Então, se antes eu usava terno e pregava o inferno, agora eu mudei, eu estou leve, estou livre, agora eu uso boné para trás e continuo falando sobre o inferno. Não, você não mudou, você só quebrou a porta e saiu com a fechadura na mão, e está olhando a fechadura. Deu para entender? Esse é o problema da auréola apertada, ela fica em você, ela não sai, então você não consegue atravessar a porta para a liberdade.
Está dando para entender isso? E como que se consegue isso? Pegando o gancho do que o Renato falou. Entendendo, e nós vamos falar isso hoje à noite, hein? Eu sempre antecipo a noite, né? Nós estamos na oração do Pai Nosso e chegamos no versículo 12 de Mateus capítulo 6, né? Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não vou falar a incoerência dessa oração agora não, é à noite. Se quiser ouvir, vem à noite. Mas tem muito a ver com o tanto que eu me sinto perdoado por Deus e consigo desfrutar desse perdão. Porque o grande problema, a Fabiana encerrou o capítulo 3, aula passada, dizendo assim, qual que é o grande problema do cristianismo? Não conseguem conhecer o perdão de Deus. Não conseguem desfrutar do perdão de Deus e não se sentem perdoados. Se sentem o tempo todo com uma dívida a ser paga. E nós, como igreja, fazemos questão de lembrar eles disso, hein? Que não é o nosso papel. Estão entendendo? O nosso papel deveria ser: anunciem a mensagem do perdão, da reconciliação. Não é isso que está escrito no Evangelho? Vocês são mensageiros da reconciliação. Não, mas a gente fica lembrando as pessoas que o inferno é real, que se você não se arrepender, você vai para o inferno, que não sei o que lá, não sei o que lá, a pessoa sai com medo, lascada, é só tocar uma musiquinha de fundo e falar, quem quer aceitar Jesus, a pessoa vem. Entendeu? Quando na realidade nós deveríamos ser mensageiros da reconciliação, é que Paulo falará aos Coríntios. Vocês são mensageiros, nós somos mensageiros de uma mensagem chamada mensagem da reconciliação. Mas reconciliação, não, isso aí é só para os bons mesmo. E quem é bom? Eu fui no velório, não poderia deixar de falar, né? Eu fui no velório, e quando tem crente, eu me preocupo. Por quê? Porque eu já sei o que eles vão falar. E dificilmente eu erro. Quando eu pressuponho que vão dizer. Aí o velório, eu cheguei no outro pastor, falei assim, nós vamos fazer um culto leve. A ideia é o culto leve, por quê? Porque quando morre, não é para fazer culto de 2 horas, porque o objetivo é velar e respeitar a dor dos que estão sofrendo. A gente gasta 2 horas do culto e a pessoa perde de receber um abraço, perde de ser confortado, enfim. Então nós não vamos cantar muita música, vai ser aqui um negocinho, tal. Então aí tinha um outro pastor, então o senhor fale rápido, sucinto, para nós deixarmos a família à vontade, vivendo o luto, ok? Ok. Qual foi a mensagem? Qual foi a mensagem? Vocês nunca foram no velório de crente? O irmão fulano está aqui. Ele voltou para o Pai. Vocês, se fossem vocês, aonde vocês estariam? E quando chegar a sua hora? Porque ninguém sabe a hora. Ninguém sabe quando vai chegar a hora. Hoje você está aqui, amanhã você pode não estar mais. E você vai para onde? Eu querendo bater minha cabeça no vidro. Sim. Mas segurei no semblante, né? Sereno. Por isso que é bom. Quando a gente está comandando o negócio, eu sempre falo assim, pode falar você primeiro, e aí eu fecho. Terminou, tal. Aí, eu queria ter dito desse jeito, mas não falei. Então eu vou, assim, pôr o meu coração aqui. Legal, pastor, obrigado pela palavra, mas enquanto a gente não vai para lá, para cima, nem para baixo, o que a gente faz com o sofrimento aqui agora? O que a gente diz para o cara que está chorando aqui no caixão? O que eu digo para a família que está chorando aqui? Porque quando eu me converti, disseram que o meu sofrimento ia acabar. Me prometeram isso. Me ensinaram isso. Me ensinaram que todo sofrimento cessaria, que Ele enxugaria as minhas lágrimas. E aí, agora, o que eu falo para o pessoal que está enlutado aqui? Aí, como estava fresquinho na cabeça, o pão nosso de cada dia dá hoje, né? Tinha pregado domingo, estava com o sermão na cabeça. Eu falei, é agora.
E tem tudo a ver, porque o pão nosso de cada dia é para o sofrimento de cada dia. Então, quando Jesus ensina que Ele é o pão da vida, lá em João capítulo 6, Ele está dizendo assim, eu sou o pão que vocês devem pedir todos os dias, porque eu sou o pão da vida. É por isso que eu nasci em Belém. Belém significa casa do pão. Da casa do pão veio aquele que é o pão da vida. E todos os dias nós poderíamos socorrermos-nos a Ele. Tipo, eu preciso do pão hoje, eu estou com fome e está doendo. Eis que estarei convosco todos os dias. Olha, eu estou inconsolável. Eis que vos dará o Espírito, o Parácletos, que significa aquele que consola. Ó, que maravilha, tem coerência. E é uma mensagem pro agora. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. No céu todo mundo vai ser consolado, amém? Só que Ele ora, Ele nos ensina a orar. Que seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu, então tem que ser consolado aqui também. Amém, vamos finalizar? Finalizando. Mas, por que eu falei isso mesmo? Por causa da mensagem do inferno. Então a gente estava sempre preocupado com céu e inferno. Inferno e céu. Quando a gente deveria anunciar a mensagem da reconciliação, era isso que eu estava. O perdão, a possibilidade de recomeçar. Não adianta a gente estourar a porta e sair com a fechadura na mão, olhando pela fechadura. Vamos passar pela porta. Vamos viver o evangelho leve, perdoado, maravilhoso. Desapertar a auréola. Joga fora esse negócio. Deus nos fez humanos. Eu adoro isso. Isso aqui é bom demais. Eu posso, sabe, quando aquele crente que a gente quer parecer anjo espiritual, eu acho que Deus deve olhar para nós e falar assim, lá de cima assim, qual é, mano? Quer ser anjo? Eu te fiz gente. Meu filho morreu para que você voltasse a ser gente como eu te criei. E você querendo ser anjo. Tem um amigo meu, que é pastor, é o e-mail dele, Anjo Val. Aí toda vez, ele é bem meu amigo mesmo. Eu falo assim, caramba, velho, muda esse e-mail, essa porcaria desse e-mail seu aí. Que anjo, velho. Que anjo? Anjo o quê? Então, eu acho que quando Deus vê a gente se privando, apertando as nossas areolas para nos tornarmos santos, e que não sei o que lá, Deus deve olhar e falar assim, vocês não estão entendendo nada. Eu fiz um mundo maravilhoso para vocês viverem, desfrutarem, vocês aí, tomando picada de aranha, porque quer ir para o monte? Quer me ver? Você quer me ver mesmo? Não precisa ir para o monte. Olha para as pessoas. Olha para as pessoas. Olha para o que sofre. Ou não está escrito isso lá em Mateus 23? Confere aí, Salmo 23, quando ele diz assim: eu estava preso e me visitaste. Tive fome, tive sede, estava nu e vocês me vestiram. Venham vocês e entrem nos céus. Mas, Senhor, quando nós te visitamos? Quando, Senhor, nós demos de comer? Quando, Senhor, nós te demos de beber? Quando vocês fizeram aos pequenos. Aqui pequenos significa menos valorizados. Quer ver Deus? Precisa ir para o monte. Renato compartilhou comigo, né, Renato? Vou abrir aqui. Chegou a mulher, o Renato e o Fábio, né? Você e o Fábio. Moça chegou com uma parada, quase infarto. Por quê? Porque estava no monte, querendo ver Deus, tomou uma picada de aranha. Ou picada de alguma coisa que levou, né? Quase viu Deus literalmente, não é mesmo? Quis ver Deus, quase viu, em loco.
Então, a gente começa a criar um mundo que não é um mundo real. A gente começa a criar um outro mundo que se torna tão idólatra quanto os que se prostram perante a imagem, que se torna tão pesado quanto aqueles que cometem sacrifícios em nome a outros deuses, se torna tão idólatra, tão apequenado quanto qualquer outra religião. Não é? Tudo isso por quê? Porque a gente não consegue compreender essa mensagem de perdão, de liberdade, de leveza. De leveza. Tinha um outro exemplo aqui, mas não vou contar não. Pode passar. Numa religião legalista, legalista, o que é legalista? Legalista é tudo aquilo que procura base legal. Então, o que é o legalista? É aquele que vive procurando base legal. Quando se trata de religião, ou no âmbito religioso, o legalista é aquele cara que fica procurando base bíblica para tudo. Pastor, mas o senhor está dizendo que não tem base bíblica? Não estou dizendo isso também. Só que eu estou dizendo que aquele que procura base bíblica para tudo, vai ter hora que ele não tem resposta. Aí ele começa a ferir em detrimento de defender uma ideia que ele acredita ser bíblica. Numa religião legalista, a tendência é desconfiar de Deus, desconfiar dos outros e, consequentemente, desconfiar de nós mesmos. É o que nós estamos falando. Quando a gente olha para esse Deus, dentro dessa perspectiva paranoica, espiritualoide, a gente começa a desconfiar de tudo e de todos. Um exemplo. Só eu estou falando, né? Gente, participa aí. Me interrompa aí, por favor. Vai somar, né? Vai lá. Obrigado, pastor, pela palavra. Eu lembrei um pensamento do Immanuel Kant, quando eu fiz um curso, uma aula de psicologia na parte de percepção. Kant, ele falava que nós vemos as coisas como nós pensamos, mas não como nós somos, né? Isso que o Immanuel Kant ele fala sobre a questão da percepção. Sim. É só isso que eu queria estar falando para todos vocês. Obrigado pela atenção, tá? E achei interessante. Vote no Alain. Obrigado. Obrigado, tá. Obrigado pela contribuição. É isso, meu. Kant fala isso. A gente vê as coisas como a gente é e não como de fato elas são. Já diria um frade católico, diz assim: cada ponto de vista é a vista de um ponto, né? É um pouco de pós-modernidade esse negócio todo aí, né? Você realmente acredita que o Pai de nosso Senhor Jesus e Salvador, Pai nosso e Senhor e Salvador Jesus Cristo, é gracioso e que Ele se importa com você? Parece uma pergunta simples, mas que não é respondida. Você entende que de fato Jesus em Deus, ou Deus em Jesus, se preocupa com você? É uma pergunta que todas as manhãs, todos os dias nós temos que levantar, botar o pezinho no chão, olhar para o alto e dizer assim: hoje eu continuo acreditando que de fato as misericórdias são novas todas as manhãs? Irmãos, se nós tivéssemos compreendido essa mensagem, agora quando eu digo nós, eu coloco toda a classe evangélica, o nosso discurso teria mudado há muito tempo. Nós não estaríamos tão preocupados em falar de inferno, de pecado e de diabo. Se nós tivéssemos de fato compreendido que Jesus se preocupa conosco, que Deus nos ama, nós ficaríamos tão compelidos e contritos e quebrantados que nós não teríamos outra mensagem a não ser anunciar o amor de Deus. Né? O problema é que a gente desconfia de todo mundo, desconfia da gente mesmo, desconfia de Deus. Um exemplo eclesiástico:
de igreja, quando o irmão começa a faltar muito. Aqui, graças a Deus, agora sendo real, na nossa igreja eu não percebo isso, graças a Deus, aleluia, glória a Deus, amém. Mas, de modo geral, quando o irmão começa a faltar muito, está desviado, não é? O irmão some da igreja, deve estar desviado, viu, pastor? Olha, graças a Deus, aqui na nossa comunidade, isso eu tenho que dizer, quando um irmão começa a faltar, eu vejo a preocupação. Pastor, está acontecendo alguma coisa com o irmão? Eu acho isso lindo, maravilhoso. E nisso, né, fazendo um merchan nosso, nós estamos de parabéns e que Deus nos abençoe, nos guarde, nos conserve e nos faça melhorar ainda mais, cada vez mais. Mas é muito legal isso aqui. Se afastou? Pô, será que está doente? Será que está precisando de alguma coisa? A galera já liga, já pergunta. Hoje o WhatsApp é uma baita ferramenta, né? Então, mas de modo geral, não. Faltou 2, 3 vezes, se é do louvor, está fora do louvor. Se tem cargo na igreja, Deus te abençoe. Se tem cargo na igreja, já perde o cargo na igreja. Por quê? Porque está faltoso. Estou falando bobagem? Ou só eu que frequentei a igreja assim? Só eu? Não, né? Estou vendo na carinha de vocês que não, né? Não é uma realidade? Mas por quê? Porque não conseguimos, ou não conseguiram compreender essa mensagem. Vocês pegaram igrejas que ficavam bravos com os membros quando não vinham na IBD? Para tocar no louvor, eu tocava bateria na igreja lá que eu era, de Venceslau, e à noite não tocava se não fosse na IBD. Eu gostava de ir na IBD, eu sempre gostei de ir na IBD, mas não tocavam. Então, tipo assim, a gente começa a se tornar. Alguém já passou por isso aí também? Alguém? Não é? Então não estou falando bobagem não, né? Não foi só comigo. Então você realmente crê que Deus, que Ele está presente sempre, infalivelmente, como companheiro e como auxiliador? Você realmente crê que Deus é amor? Realmente acredita nisso? Pode passar. Isso aqui é uma imagem com a Sabrina. O Cleiton compartilhou essa semana no Facebook. Aí eu estava preparando a aula e falei, rapaz, gostei dessa imagem, tem a ver com esse negócio. Essa é a compreensão. Como que você vê o mundo? Da onde você está? Como diria Emmanuel Kant. Como que você vê o mundo? Do lado esquerdo, nós temos esse cara parece alguém, rapaz, eu vou lembrar. Uma perspectiva. Não é? Ele vê o quê? As grades. Ele pinta as grades. O outro, o Jatobá lá de óculos, ele vê o quê? Além das grades. Como que você vê Deus? Claro que ninguém está preso, amém? Mas ali a cela representa o nosso mundo, a nossa vida. Como que você vê a vida? Como que você vê a vida? Tem gente que só consegue ver grade. Não, porque, meu Deus, não posso fazer isso, porque agora eu virei crente. Como crente parece Power Ranger, né? Eu viro crente. Vou morfar aqui e viro crente. É umas coisas que... Ou você começa a ter uma outra perspectiva da vida. Você consegue enxergar além das cadeias que te colocaram. Você começa a ver a vida leve, com montanhas, com árvores, com vida mesmo, com V maiúsculo. Puxa, cadê meu celular? Eu quero ler um poema de Madre Teresa de Calcutá, posso? Ela foi beatificada agora, né? A gente não tem nada a ver com isso, amém? Mas ela tem um texto sobre a vida, eu compartilhei. A minha internet está uma benção. Posso ler, irmãos? Posso ler?
A vida. A vida é uma oportunidade. Aproveite-a. A vida é beleza. Admire-a. A vida é a beatificação. Saboreia. A vida é sonho. Torne-o realidade. A vida é um desafio. Enfrente-o. A vida é um dever. Cumpra-o. A vida é um jogo. Jogue-o. A vida é preciosa. Cuide-a. A vida é riqueza. Conserve-a. A vida é amor. Goze-a. A vida é um mistério. Desvela-o. A vida é promessa. Cumpre-a. A vida é tristeza. Supere-a. A vida é um hino. Cante-o. A vida é um combate. Aceita-o. A vida é tragédia. Domina. A vida é aventura. Afronta. A vida é felicidade. Merece-a. A vida é a vida. Defende-a. Amém. Viva a vida. Isso é vida. Deus, Ele enviou o seu Filho para que nós tivéssemos vida. E vida em abundância. Outras traduções vão dizer plena, em plenitude de vida. Então nós já não vivemos a vida com essa perspectiva aqui, porque isso não é plenitude. Plenitude é conseguir enxergar além e viver além. Legal isso, né? Essa perspectiva é legal. Pode passar. Que horas são? Nós vamos ter que chegar no... Então quero concluir aqui, ó. O Abba não é nosso inimigo. O que significa Abba? Pai, paizinho. Isso transliterando. Porque na realidade, eu gostaria de ensinar aqui vocês. Na realidade, quem fala isso é o Breno, né? No Anseio Furioso de Deus. O Abba, na realidade, ele não tem tradução. Assim como aqui no Brasil, quando a criança começa a falar, começa a balbuciar algumas palavras, fala papa, né? E normalmente olha para o pai, olha para a mãe, papa, porto seguro, meu lugar seguro. Dentro da tradição hebraica, é o Abba. Então, quando a criança começava a falar, ela fala Abba. Então, é o lugar seguro. É um balbuciar de palavras de alguém que entende que alguém é o seu porto seguro. É uma criança proferindo as palavras para o pai. É por isso que quando Jesus fala Abba, Pai, Ele está falando de filhos adotados e de um amor que Deus tem por nós, que nós não sabemos falar, mas o Espírito clama por nós. Abba, Pai. Então o Espírito nos coloca em sintonia com o nosso Pai, nos coloca como filhos dependentes do Pai, com as palavras certas. Olha que maravilha. É lindo isso, né? Então o Abba não é o nosso inimigo. Deus não é o nosso inimigo. Deus não está procurando destruir ninguém. Deus não está pesando a mão sobre ninguém. Parem com isso. Deus não é o inimigo da humanidade. Como me dói na minha cabeça, no meu coração, na minha consciência ouvir de pastores, de cristãos, de qualquer parte que sejam, assim, a África sofre porque lá eles são macumbeiros. Sofre porque um bando de branco roubou eles lá e levou a riqueza para a Europa. É simples. Aconteceu isso. É só isso. É isso que aconteceu. Porque se a gente pensasse dessa perspectiva, o diabo poderia chegar em Jesus e falar assim, ou em Deus, falar assim, você tem os preteridos, né? Você escreve na Bíblia que odeia a balança injusta, mas tem os seus preteridos, né? Amaldiçoa os da África e abençoa os da Europa.
Poderia ou não poderia? Poderia. Aí, não, mas é porque lá eles são macumbeiros, então. Não, mas, você que criou todo mundo? Você que criou todo mundo? Como é que você ama mais uns? Então desobedeceu, você joga fora? Percebe como é incoerente? Deus não é assim. Deus ama todos, Deus ama as pessoas, Deus ama todas as pessoas. O que diferencia é como essas pessoas conseguem compreender o amor do Abba. É só isso. O Abba não está decidido a nos provocar, tentar, testar. Deus está me testando para ver se eu caio. Ele pensa que eu sou bobo. Ai, pastor, será que Deus está querendo me provar para ver se eu sou crente mesmo? Não, cabeça de guidão. Deus não está. Deus te ama. Ele não quer te ver cair, Ele não quer te ver tropeçar, Ele não quer. Já está escrito lá em Tiago, nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências, desejos maus. É por isso que nós somos tentados, não é por Deus. Deus não tenta ninguém, não. Nós somos tentados pelos nossos próprios desejos maus. O Abba não dá preferência, não promove o sofrimento nem a dor. Se achamos isso, estamos errados. Jesus traz as boas novas de respeito do Pai e não más. Boas novas. Boas novas. Eu vim vos anunciar as boas novas do reino. Boas notícias. Não é uma boa notícia dizer que Deus está desconfiado de você. Concordam comigo? Vou chegar para aqui. Eu vim anunciar as boas novas. Cuidado, hein? Deus está de olho em você, hein? Boas novas, a mão de Deus vai pesar sobre você. Não deu os 10%? Depois não reclama se gastar na farmácia, hein? É boa nova isso? Não é uma boa notícia, né, Tom? Não é uma boa notícia. Boas novas é boas novas mesmo. Sim, boas novas para quem? Para todo mundo. Para o pior, para o que não merece, exatamente para esse. Quem merece? Porque se alguém aqui acha que merece, o Evangelho não é para você. Porque o Evangelho é para os não merecedores. Ele não veio para os bons, ele veio para os maus. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Que bom reconhecer isso. E é muito bom saber que Ele nos ama desse jeito. Amém? Que bom saber que Deus nos ama desse jeito. Que a nossa vida seja mudada pelo amor. Que nós possamos mudar como pessoas pelo amor. Que possamos amar as pessoas por amor. Possamos refletir a mensagem de Deus através do amor. Um amor não fingido, um amor não dogmático, mas um amor puro, genuíno. Por isso quando nós dizemos assim, como eu comecei falando, eu amo essa igreja, eu amo essa causa. Percebe? Então, não é mais por barganha, não é mais por nada, é por amor, é desse amor que eu estou falando. Esse amor que vai mover a nossa comunidade. É esse amor que vai nos fazer realizar sonhos, projetos, pessoas. É esse amor. Que assim seja. Dúvidas? Discordâncias? Também é importante, né? Uma vez eu vi dentro da mensagem, a pessoa fez uma menção, a Ásia, nasce muitas pessoas defeituosas, crianças grudadas uma na outra, lá, que chama, como que é? Esse tipo aí. O pastor citou o continente africano, né? Que as pessoas, o que muda é a compreensão da humanidade, de compreender o amor de Deus para conosco, né? Os continentes têm sua característica. Da Ásia, nessa mensagem que eu vi, dentro da mensagem, a pessoa citou que lá, por ser um continente muito voltado a
tantas e tantas idolatrias e imagens e tudo, como aquele missionário que veio aqui falou que lá acho que ele está na Tailândia, se não me engano, né? Então eu queria que o pastor desse um parecer seu aí sobre essa questão, né? Porque a questão que eu quero expor é não que lá por ser tanto assim, não ponto de vista meu, estou expondo para o pastor compreender. Entendi. E a igreja. Entendi. Mas que ninguém é melhor ou pior do que pessoas de outros continentes. Por exemplo, nós aqui, nós também temos, às vezes não nasce tantas pessoas assim igual nasce lá, mas temos outros defeitos, outros, vamos falar, pecados, ou não compreensão do reino da pessoa de Deus, né? Entendi. Vamos lá. Aí citando também o africano, porque Sim, o pastor ouviu aquela Entendi. baboseira lá do Marcos Feliciano naquela vez, Isso, que eu tá também gravando? eu vi no vídeo, que ele falou besteira lá. Sim. E aí eu Deixa vejo eu por um ângulo bem geral, Entendi. a compreensão de Deus. Acontece que nós latino-americanos, fomos evangelizados e influenciados por uma cultura europeia e norte-americana. E o europeu e o norte-americano, eles são segregacionistas por essência. Tá? John MacArthur, um dos expoentes batistas no mundo, ele disse uma frase há pouco tempo atrás, disse assim, ó, os hispanos, e quando se trata de hispano, fala povo latino-americano, não conhecem a Deus. Esse é um ponto. Então, tipo assim, quem conhece a Deus? Nós que estamos aqui, que temos a verdade, tal. E nós somos influenciados por essa teologia. Então, quem tem o conhecimento de Deus? Nós, que lemos a Bíblia. Só que aí eu pergunto, como diria Desmond Tutu, se você tivesse nascido na Índia, qual seria a sua religião? E Deus te amaria menos? Deus te amaria menos? A ótica é essa. Nós temos que ter a nobreza do espírito de compreender que cada ponto de vista é a vista de um ponto. Eu enxergo Deus daqui. Quem nasce lá vai enxergar Deus daquele ponto lá. Aí você fala assim, mas é possível? Existe alguma coisa impossível para Deus? Impossível para Deus? Não. E esse texto, nada é impossível para Deus, tem a ver com salvação. Não é com cura de doença, não. É com salvação. Então, se eu sou coerente com a hermenêutica do texto, eu tenho a nobreza de compreender que quem nasce na Índia... Não, claro, por favor. Isso. E essa é a coerência do Evangelho. Aí passa por lá. Então, por que acontece isso lá? Geografia, eu não sei se tem algum problema biológico lá de informação, deve ter uma resposta. Agora, por que no Brasil morre, ou tem o maior índice de mulheres mortas ou abusadas? Será que tem alguma maldição aqui, alguma coisa? Né? Por que nos Estados Unidos há o maior número de serial killers, de cara que sai matando? Por quê? Tem alguma maldição lá também? Por que será que na Europa as igrejas fecharam as portas? Tem alguma maldição lá também? Não. Cada continente tem o seu problema. Todo continente tem o seu problema. O problema é que a gente quer espiritualizar demais. O problema é que a gente é espiritualoide demais. A gente tem dificuldade e falta de nobreza no espírito de conseguir compreender que o hindu tem a sua... Ou você vai me dizer que Mahatma Gandhi não foi um homem enviado por Deus? Não estou dizendo você, eu estou dizendo o pensamento. Não, eu sei que você não pensa assim. Né? Mahatma Gandhi, não foi um homem enviado por Deus? Mandela, não foi um homem de Deus? Martin Luther King sim, porque ele era batista, então ele era um homem de Deus. Né? Percebe como que a gente é?
Né? O Dalai Lama também. Por quê? Porque a gente é como John MacArthur disse: o fulano ou os hispanos, né, não conhecem a graça de Deus, não conhecem a Deus. Faz acepção, porque nós somos ensinados a ser assim. Nós não fazemos. E eu acho incoerente. Eu não vejo coerência com o evangelho, com o cristianismo. Esse tipo de pensamento. Não sei se eu consegui te responder, Renato. Acho que dá um parecer. Na verdade, me incomoda muito essa perspectiva, François, porque além de tudo isso que o pastor Renato falou, que é inquestionável, né? A gente espiritualiza questões genéticas, questões sociais, a gente espiritualiza questões relacionadas à cultura de um povo. Se eu tivesse nascido na Índia, provavelmente seria hindu praticante, e provavelmente Deus falaria comigo através do hinduísmo. Mas eu só peguei o microfone porque o que mais me incomoda nisso tudo, como médico mesmo, é ver que há uma perspectiva, há uma relação, e isso é cultural e histórico na sociedade humana, que em casar doença com castigo, né? Meu filho nasceu com defeito, provavelmente por causa do meu pecado. Não, é por causa da minha herança genética, simples assim, não tem nada a ver com o meu pecado. Ou a hanseníase, né, que na Bíblia é tido como lepra. Por quanto tempo o leproso era tido como castigado, né? Até agora, no século XIX, que surgiu, né, no século XX, a penicilina, para curar esse pecado com benzetacil, né? É exatamente essa perspectiva. Então, assim, isso precisa acabar na vida da igreja como um todo, né? Não só na nossa, mas dentro do movimento cristão, de entender doença como castigo. Isso não faz o menor sentido. Quase caiu ali, o irmão pensou que ela estava endemoniada, aqui nessa igreja. Só não vou citar quem foi as pessoas, mas... E eu, do lado, eu falei: irmão, a irmã está doente. Ele falou: será que não é problema espiritual dessa irmã? Então, e outro caso, o pastor falou que lá em Recife, parece que 2 irmãos desceram o cacete no irmão lá, pensando que ele estava endemoniado. No fim, o rapaz era doente também. Então, caso... Exatamente. Então é um caso. Exatamente. Mas eu só expus isso, mas eu não penso igual a essa. Eu entendi perfeitamente. Eu acho que todo mundo entendeu, né? Foi uma questão que você trouxe para reflexão. E muito bom, obrigado. Isso é importante. Às vezes você tem uma questão que não é a sua, mas que vai somar para o que tá. Muito bom, é isso aí. Beleza. Deu para entender? Ficou alguma dúvida, gente? Alguma coisa que ficou falado? Falou assim: pastor, ficou um gato aí para ser... Não? Beleza? Ok? Vamos encerrar então? A gente tem assembleia. Vamos orar?